Olá, tudo bem com você? Eu espero muito que sim. Sou o Maurício Guedes, da MGP Educação Profissional, e estou aqui hoje para falar um pouco contigo sobre a medida provisória de número 932, que traz uma alteração importante com relação ao recolhimento dos encargos incidentes sobre a folha de pagamento, especialmente com relação aos valores destinados às outras entidades que compõem o Sistema S do governo federal. Muito bem, antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu quero lembrá-lo, você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor faça a sua inscrição, ative o sininho das notificações para que você receba em primeira mão todo o nosso conteúdo conforme as publicações forem acontecendo e, claro, deem um like no nosso vídeo para nos ajudar, ok? Muito obrigado. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre a medida provisória de número 932, que trata sobre a diminuição temporária dos percentuais destinados às outras entidades, os terceiros do Sistema S. Muito bem, começamos pelo objetivo da medida provisória 932. Esta medida foi editada com o objetivo de diminuir de forma temporária, ou seja, é por um determinado período, os percentuais incidentes sobre a folha de pagamento dos empregados e demais segurados das empresas, com relação às alíquotas que são destinadas às outras entidades, conhecidas também como terceiros, que compõem o Sistema S do governo federal. Quando eu falo Sistema S, eu estou falando de SESI, SENAI, SESC, SENAC, SENAT, SEST, SENAR, SESCOP. Enfim, são todas aquelas entidades que compõem o Sistema S. A vigência desta medida provisória é de 1º de abril a 30 de junho. Portanto, ela abrangerá as competências de abril, maio e junho. Muitos já nos perguntaram, e com relação a março, já está valendo? Não, pessoal, não está. Para a folha de março, nada mudou. Continuamos recolhendo naqueles percentuais que já conhecemos, tá? Antes de falarmos um pouco sobre os percentuais especificamente destinados ali aos terceiros, vale lembrar que a MP 932 não abrange aquelas empresas optantes pelo regime de tributação simples nacional. Ela só abrange aquelas que optam pelo regime lucro real ou lucro presumido, porque são elas que recolhem os respectivos percentuais destinados a estas outras entidades, ok? Muito bem. Bom, eu estou falando aqui, né, percentual destinado a outras entidades, SESI, SESC, enfim, do que realmente se trata. Vamos lá. Às vezes, tem até usuários que acabam recolhendo, né, esses valores, mas não sabem exatamente do que se trata. Então, nós vamos explicar aqui de forma bem sintética, tá? A Receita Federal, ela possui duas instruções normativas de números 1071 e 1080, que datam lá de 2010 e que alteraram, respectivamente, a medida provisória 971, que é de 2009, um ano anterior. Essas instruções tratam das normas gerais de tributação e de arrecadação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e também às outras entidades. Claro, nessas instruções, nós temos a possibilidade de, com o CNAE da empresa em mãos, o que é o CNAE? É a Classificação Nacional de Atividade Econômica, tá certo? Por meio dessas instruções e dos seus respectivos anexos, nós conseguimos verificar qual é o código FPAS que se enquadra no CNAE da empresa. FPAS significa Fundo de Previdência e Assistência Social, tá? Todo CNAE se enquadra, se encaixa em um dos códigos FPAS previstos nessas instruções normativas, tá certo? E este código FPAS
é que nos traz os percentuais que devem ser calculados sobre a folha de pagamento dos empregadores e recolhidos em favor das outras entidades. Dentre elas estão as do Sistema S. Tá? Para facilitar um pouco a confirmação de quais são os percentuais, no caso aí das empresas onde vocês trabalham, dos seus empregadores, enfim, por meio do E-Social, naquele anexo 1, onde nós temos as tabelas do E-Social, a tabela 4 traz todos os códigos FPAS ou FPAS, tanto faz, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social, existentes. Então, se você já sabe qual é o seu FPAS, basta dar uma olhadinha nesta tabela para confirmar os percentuais. Eu fiz o quê? Eu trouxe, coloquei aqui ao lado, os percentuais, os indicativos do FPAS 507, que é o da indústria, um dos mais comuns. 507 e 515 são os mais comuns, né? Indústria e comércio. Mas lá na tabela 4 constam todos os FPAS existentes. Observem, pessoal, que no caso do 507, nós temos duas tabelinhas, tá? Uma que vale para as empresas, os empregadores, os CNPJs comuns, e a de baixo, que está aqui ao lado, né? Que vale para as cooperativas, tá certo? Que não deixam de ser indústrias, no entanto, são cooperativas, tá? Então, de acordo com o enquadramento aí do empregador, do CNPJ, nós deveremos saber se trata-se ali de um CNPJ comum ou se é uma cooperativa. Na maioria dos casos é um CNPJ comum. E aqui em destaque, em cima e embaixo, nós temos os respectivos percentuais. Então vejam, né? Se trata-se de um CNPJ normal, nós temos ali o Salário Educação, o INCRA, o SENAI, o SESI e o SEBRAE, cada qual com um percentual que deve ser calculado sobre a base da remuneração, né, sobre a base do INSS, sinteticamente falando, da folha de pagamento dos empregadores. Tá? Então, hoje até março, em se tratando do FPAS 507, são esses percentuais que aí estão. Em se tratando de cooperativa, um pouquinho diferente. Ali nós temos Salário Educação, INCRA, SEBRAE e SESCOP. Em ambos os casos, o total, ou seja, a soma dos percentuais, é de 5,8%, divididos da maneira que aí está. Tudo bem? Legal. O que mudou, então, com a MP 932? O que mudou na prática é que os valores a recolher nas guias GPS ou DARF, o que depende, né? Para a gente saber se é GPS ou DARF. É de acordo com o grupo do E-Social que a empresa se encontra. Se já está recolhendo, entregando a folha pelo E-Social e efetuando os recolhimentos pela DCTF Web, será um DARF. Se ainda acontece o recolhimento do INSS e demais contribuições via CEFIP, nós ainda teremos uma GPS. Pois bem, os valores a recolher destinados para as outras entidades estarão um pouquinho menores. Por quê? Porque as alíquotas as alíquotas a serem aplicadas sobre a folha de pagamento, cujo valor será destinado às entidades do Sistema S, diminuíram temporariamente. Para quanto? Ora, no caso do SESCOP, a alíquota será de 1,25%. SESI, SESC e SEST, 0,75%. SENAC, SENAI e SENAT, 0,5%. E no caso do SENAR, no caso aí de produtor rural, pessoa física, pessoa jurídica ou agroindústria, que nós temos 3 percentuais distintos, eles ficaram da forma como segue. Caso o produtor tenha optado pela tributação sobre a folha de pagamento, ela passará a ser de 1,25%. Agora, se ele opta pela tributação sobre a comercialização da sua produção, no caso de pessoa jurídica ou agroindústria, a contribuição, a alíquota baixou para 0,125%,
e no caso de produtor rural, pessoa física ou segurado especial, 0,10%. Então, as alíquotas baixaram consideravelmente, tá? Bom, aqui a gente tem um comparativo para que a mudança fique bem clara para vocês. Então, vamos a alguns exemplos. Olha só, na indústria, como nós vimos anteriormente, até março de 2020, nós tínhamos um total a ser recolhido, destinado às outras entidades, de 5,8%, distribuídos conforme podemos observar. 2,5% para o salário educação, 0,2% para o INCRA, 0,6% para o SEBRAE, 1,5% SESI, 1% SENAI. Tá? Se fosse o comércio, a única diferença de um para o outro é que no lugar de SESI e SENAI, nós teríamos SESC e SENAC. Se fosse o FPAS 515, por exemplo. E como ficará com a chegada da medida provisória 932 para recolhimentos referentes às folhas, às competências de abril, maio e junho? Salário educação não mudou, INCRA não mudou. Como nós falamos, né? O que mudou foi para o sistema S, tá claro? Então, o SEBRAE, o SEBRAE também não mudou, né? Apesar de começar com S, não faz parte aí dessa mudança da MP 932. O SEBRAE continua sem alteração também, 0,6%, tá? O que mudou? As contribuições para o sistema S. Então, o SESI caiu pela metade, 0,75%. E o SENAI também. Agora, a alíquota a ser aplicada é de 0,5%. Então, de um total de 5,8%, nós caímos para 4,55%. É uma redução de 1,25%. Dependendo, né, do valor da nossa folha, é um valor aí bem interessante que nós teremos a menor para recolher. Tá claro? Então, aí um exemplo, né, de uma mudança. Vejam que se nós temos uma folha de pagamento de R$1 milhão, antes da MP, nós teríamos que recolher R$58 mil para as outras entidades. Durante a vigência da MP, neste exemplo, né, com uma folha de R$1 milhão, nós recolheremos, na verdade, R$45.500. Uma economia de R$12.500 em uma única competência. Tá claro? Tudo bem. Um outro exemplo aqui, para que fique bem claro para vocês. O mesmo FPAS 507, no entanto, em se tratando de uma cooperativa. Até março de 2020, salário educação 2,5%, INCRA 0,2%, SEBRAE 0,6% e SESCOP 2,5%. Como vocês já sabem, o total também é de 5,8%. Como ficou com a chegada da MP? Salário educação, INCRA e SEBRAE sem alterações. O SESCOP caiu pela metade, portanto 1,25%. O total, 4,55%. Tá claro? Naturalmente, numa folha de R$1 milhão, a mesma economia. Tá claro, gente? Bom, esse era o conteúdo do nosso vídeo de hoje, bem simples, bem tranquilo. Diminuição temporária das alíquotas a serem aplicadas sobre a folha de pagamento para recolhimento em favor das outras entidades do sistema S. Essa diminuição vale para as competências de abril, maio e junho. Reitero, com relação a março, não há com o que se preocupar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, espero que lhe seja útil de alguma maneira. Agradeço pela atenção de sempre e nos veremos no nosso próximo vídeo. Grande abraço e até lá!